Salve, salve rapaziada do canal NerdBet, começando mais um palpite de futebol do dia 5 de outubro, quinta-feira. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e hoje iremos analisar os jogos do dia. Só que antes, se ainda não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever, deixa o like para fortalecer o canal e compartilhe o nosso vídeo para geral. Dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, sem mais delongas, vamos para a nossa primeira análise do dia. Então, quintou amanhã, Conmebol Libertadores, então vamos para a Copa Libertadores, é o jogo da semifinal entre Palmeiras versus Boca Juniors, início às 21h30, lembrando que o jogo de ida foi 0-0 na casa do Boca Juniors, o Boca Juniors até conseguiu abrir o placar, mas o VAR anulou e o jogo ficou no empate técnico pelo placar de 0-0. Bom, se o empate se persistir, a decisão vai para as penalidades. Em sequência individual, a equipe do Palmeiras e o Boca Juniors, ambas as equipes, vêm a 3 jogos sem vitória, ou seja, 3 jogos sem vencer. Em 6 de 7, saiu menos de 2,5 gols para o Palmeiras, em 4 de 5, menos de 2,5 gols para o Boca Juniors. Em confronto direto, a equipe do Boca não perde a 3 confrontos para o Palmeiras, em 4 de 5 saiu menos de 2,5 gols, o confronto mais recente 0-0 e o anterior 2-2. Então, a equipe do Palmeiras é uma equipe que perdeu para o Bragantino, colocou a equipe reserva em campo, abriu o placar, mas o Bragantino conseguiu ir para cima e superar o Verdão. O Bragantino superou por um placar de 2-1 e amargou aí a sequência do Palmeiras de 5 jogos, apenas uma vitória. Palmeiras empatou com o Corinthians, o clássico, empatou com o Boca, perdeu para Grêmio, perdeu para o Bragantino e venceu apenas para o Goiás. Já o Boca não é diferente, também 5 jogos de apenas uma vitória, perdeu para o Defensa, perdeu para o River, 2 empates, Lanús e Palmeiras e ganhou apenas para o Central Córdoba. Boca Juniors também colocou reserva e perdeu o clássico diante do River Plate, então é um jogo dramático. Acredito que vai ser um jogo para pênalti, mesmo o Palmeiras atuando em casa, não é vida fácil para os palmeirenses. Então, vou acreditar em um jogo para pouquíssimos gols, O Boca não vai perder para o Palmeiras em minha visão, nem o Palmeiras vai perder para o Boca, a decisão vai para as penalidades. Então vou deixar um menos de 3,5, um jogo para menos de 2,5, empate ao intervalo. Então é um jogo para empate, probabilidade 1-1 jogo, 0-0, é um jogo muito difícil. Por um lado temos o grande goleiro do Boca, pelo outro temos o grande goleiro do Palmeiras, mas a princípio é isso. Vamos agora para a Liga Europa, Grupo A, o jogo do TSC versus Olympiacos, início às 13h45. Bom, a equipe do TSC vem na última colocação, Olympiacos terceira colocação. Lembrando que em confronto direto a equipe do TSC sofreu gol nos últimos 4 jogos. Em 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar, em 4 de 5 saiu ambos marca. E lembrando que Olympiacos vem a 3 vitórias consecutivas. Em 8 de 9 saiu mais de 2,5, em 7 de 9 foi a primeira equipe a marcar. Venceu o primeiro tempo em 7 de 9, em confronto direto não temos confronto direto entre essas equipes. A equipe do Olympiacos é a favorita, é uma equipe de mais tradição. Mesmo a equipe da casa atuando em casa, tendo uma boa sequência, acredito que será um jogo bem dramático. Por esse mercado, vou ficar no mercado para mais de 1,5 gols, probabilidade 2-1 fora. Freiburg versus West Ham, início às 13h45. A equipe do Freiburg é o vice-líder, o West Ham é o líder, ambas as equipes têm 3 pontos. Em sequência individual, a equipe do Freiburg vem a 3 jogos sem derrotas, em 4 de 5 venceu o primeiro tempo. O West Ham, em 7 de 9, foi a primeira equipe a marcar, saiu ambos marca. Em 6 de 8, saiu mais de 2,5 gols. Não temos confronto recente entre essas equipes, mas será um jogo muito interessante. Mas para essa partida em si, pode acontecer jogo para muitos gols e também não pode acontecer jogo para muitos gols. Mas eu vou ficar naquele critério que pode acontecer, então ficarei no mais de 1,5 ou casa com empate. Probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para o grupo B da UEFA Europa League, o jogo do AEK versus Ajax,
início às 13h45. A equipe do AEK atualmente é o líder com 3 pontos, o Ajax é o vice-líder com 1 ponto, vai atuar fora de casa. A equipe do AEK vem a 3 vitórias consecutivas, a 5 sem derrotas, sofreu gol nos últimos 11, em 5 de 6 saiu mais de 2.5, em 7 saiu ambas as equipes marcam, e o Ajax vem a 5 jogos sem vitória, a 3 sofreu gol, em 5 de 7 saiu mais de 2.5, último confronto 2-0 para o Ajax. Para essa partida, acredito que será um jogo para mais de 1.5 gols, mas está pagando muito pouco, Bruno. Verifiquei aqui na minha casa de aposta, está pagando muito pouco, então não recomendo, pagando 1.17. Então eu vou deixar para vocês casa com empate. Maravilha? Bom, continuando, vamos agora para o jogo do Olympique de Marseille versus Brighton, início às 13h45. A equipe do Brighton e Marseille, ambas as equipes, vêm na parte de baixo do grupo. Bom, em sequência individual, o Marseille vem a 3 jogos sofrendo gol, a 5 sem vitória, e o Brighton a 11 jogos sofrendo gol, em 8 de 9 saiu mais de 2.5, em 9 de 10 saiu ambos marcam, em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar gol. Lembrando que o confronto mais recente é o que não temos, então fica aquele jogo meio dramático, aquele jogo meio desconfiado, para se optar em um mercado de favoritismo. Então, para essa partida, podemos pegar o quê? Como o Marseille joga em casa com apoio da sua torcida, tem grande possibilidade de marcar um golzinho e o Brighton pode explorar os contra-ataques. Então, podemos pegar esse mercado para ambas as equipes marcam. Probabilidade 2-1 jogo. Vamos agora para o grupo C. O jogo do Aris versus Rangers, início às 15h45. A equipe do Aris é o terceiro e a equipe do Rangers é o vice-líder com 3 pontos em sequência individual. A equipe do Aris vem a 4 jogos sem vitória, 4 sofreu gol. Em 6 de 8 saiu ambos marcam mais de 2.5. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar. E o Rangers em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Para essa partida, mesmo a equipe do Rangers atuando fora de casa, é uma equipe favorita de uma certa forma. Por quê? Tem um elenco mais robusto tecnicamente e pode surpreender alguns oponentes, como tentou surpreender o PSV, mas não conseguiu. Então, para essa partida, ficarei no mercado para mais de 1.5 fora com empate. Probabilidade 2-1 fora. Betis versus Spartak Praga, início às 13h45. No grupo, Spartak é o líder, Betis é o lanterna. Em sequência individual, o Betis vem a 3 jogos sem derrotas. Lembrando que o Spartak Praga vem a 8 sem derrotas. Em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar. Em confronto direto, não temos confronto direto. É um jogo que a equipe do Betis é a favorita. Quando atua em casa com o apoio do seu torcedor, mostra ser uma equipe forte e mostra também ser uma equipe difícil de ser batida. Então, diante desse mercado, ficarei naquele jogo dramático, mas acredito que a equipe da casa pode surpreender. Então, vamos olhar as odds de momento. Bom, as odds de momento, podemos pegar o mais de 1.5 e se você acredita em a opção de mínimo possível zebra, é fora com empate. Liga Europa, Grupo D, Sport de Portugal versus Atalanta, início às 13h45. A equipe do Sport Braga é o vice-líder, Atalanta é o atual líder em sequência individual. A equipe do Sport de Portugal, 4 vitórias consecutivas, 8 jogos de invencibilidade. Em 7 de 8 foi a primeira equipe a marcar e o Atalanta vem a 4 jogos de invencibilidade, a 4 sem sofrer gol. Em 4 de 5 saiu menos de 2.5, em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. Não temos confronto direto. Para essa partida, a equipe do Sport de Portugal é a favorita, vai atuar em casa com o apoio da sua torcida, então para esse mercado ficarei no casa com empate, probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para o grupo E da Liga Europa, o jogo do Liverpool versus Royal Union, início às 16 horas. Na classificação, a equipe do Liverpool é o atual líder e o Royal Union é o terceiro colocado. Em sequência individual, a equipe do Royal Union vem a 3 vitórias consecutivas, vem a 4 jogos sem derrotas. Em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar. Liverpool sofreu gol nos últimos 5, em 5 saiu ambos marca, em 8 saiu mais de 2.5. Lembrando que em confronto direto não temos muito o que comentar. Vou deixar Liverpool para vencer ou Liverpool ao intervalo, probabilidade 3-1 casa. Tolonse versus Lask, início às 16 horas.
Na classificação, Toulon é o vice-líder, é uma equipe que não pontuou bem na primeira rodada, mas foi fora de casa, um empate sempre lucrativo. Em sequência individual, em 4 de 5 saiu mais de 2,5 para o LASK. Em 4 de 5, a equipe do Toulon foi a primeira equipe a marcar. Não temos confronto recente entre essas equipes, mas vou optar no mercado para mais de 1,5, probabilidade 2-1 jogo. Vamos agora para o grupo F. Vamos para o jogo do Maccabi Haifa versus Panathinaikos, início às 16 horas. Classificação: Panathinaikos segundo, Maccabi Haifa último, atuar em casa. É uma equipe que sofreu gol nos últimos 6 jogos. Lembrando que em 5 de 6 saiu mais de 2,5, em 4 de 5 ambos marca, e em 5 de 6 foi a primeira equipe a sofrer. Panathinaikos sofreu nos últimos 3, em 4 de 5 saiu mais de 2,5, foi a primeira equipe a marcar em 5 de 6. Não temos confronto recente, mas para essa partida ficarei no casa com empate, probabilidade 1-0 casa. Villarreal versus Rennes, início às 16 horas. Rennes, líder, Villarreal é o terceiro colocado, ainda não pontuou. O Rennes vem a 8 jogos de invencibilidade, Villarreal vem a 4 jogos sem vitória. Em 5 de 7 saiu ambos marca, não temos confronto recente entre essas equipes. Para essa partida, vou no menos de 3 gols e meio, probabilidade 1-0 jogo. Vamos agora para o grupo G da Liga Europa, o jogo da Roma versus Servente, início às 16 horas. Roma, de segunda colocada, Servente é o último colocado, ou seja, em sequência individual. Servente, 7 jogos sofreu gol, em 6 de 7 perdeu o primeiro tempo, foi a primeira equipe a sofrer. E a Roma, em 8 de 10, saiu ambos marca mais de 2,5, em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Vou deixar um jogo para mais de 2,5 ou Roma para vencer o intervalo, probabilidade 3-1 casa. Vamos agora para o jogo do Slavia Praga versus Sheriff Tiraspol, início às 16 horas. O Slavia Praga vem na primeira colocação e o Sheriff Tiraspol terceira colocação em sequência individual. A equipe do Slavia Praga vem a 6 jogos de invencibilidade, lembrando que em 5 saiu menos que 2,5 e ambas as equipes em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar, em 4 de 5 saiu mais de 2,5 para o Tiraspol. O último confronto foi 1-1. Nos últimos 2 confrontos entre essas equipes, jogo duro, jogo dramático entre essas equipes, vou deixar um menos de 3,5 nessa partida, probabilidade 1-1 jogo, podendo acontecer uma zebrinha aí, um fora com empate ainda no primeiro tempo. Vamos agora para o grupo H da Europa, o jogo da Liga Europa, Molden versus Leverkusen, início às 16 horas. Molden, terceiro colocado com nenhum ponto, Leverkusen é o primeiro colocado com 3 pontos. Em sequência individual, Leverkusen 3 vitórias consecutivas, 11 jogos de invencibilidade. Em 10 de 10 é o margem de 2,5, em 9 de 10 foi a primeira equipe a marcar, em 8 de 10 venceu o primeiro tempo. Não temos confronto recente, mas a princípio é um jogo para gols, Então, um jogo para mais de 2,5, um jogo para ambos marca, probabilidade 3-2 fora. Vamos agora para o jogo da Europa Conference League, Grupo A, o jogo do Klaskavik versus Lille, início às 13h45. O Lille é o primeiro, o Klaskavik é o terceiro. Em sequência individual, Klaskavik vem a 3 vitórias consecutivas. Em 6 de 8 saiu mais de 2,5. Em 7 de 9 ambos marcam. Em 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar. E o Lille, em 4 de 5, venceu o primeiro tempo, foi a primeira equipe a marcar. É um jogo bem equilibrado tecnicamente. Vou deixar aquele jogo para casa com empate como a nossa opção de mínimo possível zebra. Vamos agora para mais um prognóstico. Vamos agora para o grupo D, o jogo do Besiktas versus Lugano, início às 13h45. Besiktas é o líder com um ponto, Lugano é o quarto com um ponto em sequência individual. Lugano vem a 3 jogos sofrendo gol, em 5 de 6 saiu mais de 2,5 e o Besiktas em 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer, em 5 de 7 saiu mais que 4,5 cartões. Não temos confronto recente, mas para essa partida vou deixar um jogo para mais de 1,5 gols ou Besiktas para vencer, probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para o jogo do clube do Bodo Glimt versus Clube Bruges, também às 13h45. Bodo Glimt é o terceiro com um ponto, o Clube Bruges é o segundo com um ponto em sequência individual. A equipe do Bodo vem a 3 vitórias consecutivas, 11 jogos de invencibilidade. Em 7 de 9 saiu ambos marca, em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. E a equipe do Clube Bruges vem a 5 sem derrotas, a 4 sem vitória, a 10 sofreu gol.
E lembrando que em 4 de 5 saiu menos de 2,5, em 10 saiu ambos marcam, em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Então é aquele jogo dramático, meu amigo. É aquele jogo dramático, vai ser no detalhe. Então vou deixar aquele jogo para menos de 4,5 gols, probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para o jogo do grupo E, o jogo do AZ versus Legia, início às 16 horas. Na classificação, a equipe do Legia é o segundo e o AZ é o terceiro. Em sequência individual, a equipe do AZ vem a 3 jogos sem derrotas. Em 7 foi a primeira equipe a marcar, em 5 venceu o primeiro tempo. E o Legia sofreu gol nos últimos 9, em 8 de 9 saiu ambos marcam, em 5 de 7 mais de 2,5. Vou deixar um jogo para AZ para vencer o jogo, probabilidade 1-0 jogo. Grupo G, PAOK vs Frankfurt, início às 16 horas. PAOK é o primeiro, Frankfurt é o segundo, ambos com os 3 pontos. A equipe do PAOK vem a 5 jogos de invencibilidade. Em 8 de 10 saiu mais de 2,5 e o Frankfurt em 8 de 10 saiu menos que 2,5. Não temos confronto recente entre essas equipes, mas vai ser um jogo muito interessante entre eles. Diante disso, vejo um jogo dramático. Aqui eu vou ficar no PAOK com empate, probabilidade 2-1, casa. Vamos agora para o grupo H, o jogo do Spartak versus Fenerbahçe, início às 16 horas. Na classificação, a equipe da casa vem na última colocação. Fenerbahçe é o vice-líder. Em sequência individual, Fenerbahçe 15 vitórias consecutivas, 3 jogos sem sofrer gol. Em 4 de 5 saiu mais de 2,5, venceu o primeiro tempo. Em 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar. Em confronto direto, 2 vitórias, uma para cada lado. Para essa partida, vou acreditar no Fenerbahçe para vencer, probabilidade 1-0 fora. E rapaziada, essas são as nossas análises do dia, esses são os nossos prognósticos desta quinta-feira de Liga Europa, Conference League, Copa Libertadores e muito mais. Só que antes de finalizarmos, irei deixar aquele bilhete pronto, formado como dupla ou tripla aqui do canal, como vocês já sabem. Mas se além disso, vocês ainda querem nos acompanhar, além do nosso canal, então nos siga lá no nosso Instagram, NerdBet, link aqui na descrição, e também no nosso canal do Telegram, link aqui na descrição. Entra lá no grupo, no nosso canal, com dicas exclusivas totalmente grátis. Ao mais é isso, sem mais delongas, vamos para a nossa opção de bilhete pronto. Então, como a nossa primeira opção, podemos pegar Liverpool para vencer, Sport de Portugal com empate, Liverpool para vencer, Sport de Portugal com empate, e para agregar um pouco mais, podemos pegar essa vitória do Maccabi Haifa com empate. É a nossa primeira tripla formada com um bilhete pronto. Outra boa opção que vocês podem observar e faturar é Bodo Klims com empate. Pode pegar Bodo Klims com empate, pode pegar PAOK com empate e pode pegar aqui esse jogo aqui para Leverkusen para vencer. Então, monte sua dupla, monte sua tripla da forma que achar melhor. Fatura sua grana extra também através de mini opções de possível zebra. Ao mais é isso, se gostou do nosso vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe o nosso vídeo para geral. Bons palpites, bons green, valeu meu parceiro.